Tenho um grande prazer hoje de conversar com a doutora Fernanda Barata Silva Brasil. É o seguinte, no Brasil de hoje, nós temos um momento, talvez outros momentos foram assim também, mas é um momento muito acirrado de debates, né? As pessoas hoje em dia, até pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, debatem todos os assuntos. Assuntos de economia, assuntos de trabalhismo, assuntos políticos, enfim, todos os assuntos nesse nosso contexto atual. Bem, dentro deste nosso contexto, surgiram reformas, né? Como vocês estão vendo agora da Previdência, que a coisa às vezes é meio demorada, e antes a reforma trabalhista, a reforma do trabalho. Bem, dentro disto, então, eu acho que o que a gente pode fazer em termos de comunicação é informar, esclarecer. Eu acredito que a pessoa, ela tendo um esclarecimento bom, ela vai poder entender e ela vai poder então se posicionar. Porque hoje existem muitos debates e alguns deles são de gente muito fanática, né? Então, às vezes estão debatendo e precisa talvez uma informação maior. A doutora Fernanda Barata Silva Brasil é advogada trabalhista, trabalha na Cecília Costa Advogados, que é uma pessoa fantástica também, doutora Cecília, um abraço, ela está em boa companhia, né? Ambas estão em boa companhia. E a Fernanda, que se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, antes foi uma grande aluna do Colégio Farroupilha, até talvez a gente possa contar alguns segredos, que a Fernanda foi laureada pelo Farroupilha, só que ela não me contou, mas alguém me contou. Tá? Então isso é uma trajetória muito bonita, muito importante para uma pessoa jovem como ela. A Fernanda fez parte, contribuiu com um capítulo do livro que foi feito sobre a reforma trabalhista, a Lei 13.167/17. Essa coisa de direito aí é complicada. 13.467. Assim que se diz? Essa é a lei Como é que aprovou a reforma trabalhista. Lei 13.467 de 2017. Certo. Então, aqui tem um capítulo que ela escreveu, eu acho muito interessante, porque os capítulos foram escrever, enfim, para que você pudesse ter o enfrentamento crítico a essa lei. E isso é que eu acho importante, o enfrentamento crítico e não essas ideias que a gente tem assim, 880, e que daí então não dá nem para debater. Bom, doutora Fernanda, qual o seu capítulo aqui no livro? Eu escrevi um capítulo que trata da equiparação salarial, que foi um dos itens em que houve uma série de modificações na lei. Mas o livro, cada coautor escreveu um comentário a um dispositivo específico da norma, comparando o que existia na lei antiga e o que foi introduzido pela chamada reforma trabalhista. Certo. E aqui os coordenadores, se quiser citar o nome dele? É a Valdete Souto Severo, que é juíza do trabalho aqui do Rio Grande do Sul, Álvaro Klein, Denis Rodrigues Zainloff e Luciane Toss, que são 3 advogados trabalhistas aqui do Rio Grande do Sul, e Átila de Rosler, que também é juiz do trabalho. Era uma equipe formada por vários operadores do direito, tanto da magistratura quanto da advocacia, Ministério Público, professores, pessoas que compartilham do dia a dia da Justiça do Trabalho, já há várias décadas, e que, portanto, tinham a contribuir com esses comentários, justamente porque vivenciaram antes, estão vivenciando o que rege as relações de trabalho na atualidade. Eu gostaria de começar te perguntando assim, muitas coisas têm sido feitas no Brasil, algumas rapidamente, outras não muito rapidamente, e a reforma trabalhista, no teu entender, no teu posicionamento, com teu conhecimento, com a tua experiência, ela foi feita, já foi aprovada, num momento assim muito necessário, muito importante, muito interessante, ou talvez pudesse ter sido feito um pouco depois ou demorado um pouco mais para ser resolvido? Essa é uma das questões mais polêmicas de todas as pessoas que comentam a nova lei. A reforma trabalhista, ela foi introduzida por uma lei que, na sua origem, o projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional já há muitos anos,
era de apenas 6 artigos. Ou seja, não era uma mudança estrutural, não era nada de tão relevante assim. E com o novo panorama político que nós vivenciamos nos últimos anos, houve então apuraram a tramitação desse projeto e mais do que isso, aquele projeto que envolvia apenas 6 artigos e que, portanto, estava num debate limitado a esses 6 artigos, se tornou um projeto que alterou o número, alguns falam em 200, outros falam quase em 200. Se nós formos considerar todos os institutos, não em número de artigos, mas todos os institutos de direito do trabalho, de processo de trabalho que foram alterados, nós temos praticamente 200 novos dispositivos, novos regramentos. Então, para um debate que envolvia 6, transformar praticamente toda a estrutura do direito do trabalho e do processo de trabalho, que foram realmente a toque de caixa. Tanto que tem, uma das críticas que se faz é que foram apresentadas mais de 900 emendas ao projeto e não puderam sequer ser debatidas. Uma lei que recebe 900 propostas de emenda por parte dos parlamentares 900? É porque tem muita coisa a ser debatida, tem muita coisa a ser amadurecida, né, na sociedade civil, entre as classes trabalhadoras, entre o empresariado, no próprio âmbito do Poder Legislativo. E não pôde, porque havia uma pressa do governo de aprovar esse projeto, e aí acabou havendo um acordo de que a lei passaria sem o exame dessas emendas. Então, o que nós temos hoje é uma lei que foi votada de forma assodada, sem o debate aprofundado, e que não se pode dizer, mas era um projeto que tramitava há muito tempo. Sim, era um projeto que tramitava há muito tempo, mas repito, só com relação a 6 normas. Sim, 900. Até eu imagino, assim, né, eu meio professora, assim, imagino que 900 quase que tu vai poder começar a englobar em essas aqui falam mais ou menos a mesma coisa, essas dessa outra, agora debater como tu disseste, né, com as pessoas que estão interessadas e que me leva, tu pode completar se tu quiseres essa primeira pergunta, mas que me leva logo a te perguntar assim, a quem atinge diretamente essa reforma trabalhista? Bem, a reforma trabalhista, ela tem 3 enfoques. A primeira parte que nós podemos destacar é o que nós chamamos em direito material. O que é o direito material? São as regras que vão reger o contrato de trabalho, se o empregado tem direito a tal adicional, qual é a jornada e etc. Isso é direito material, as regras da relação entre os sujeitos daquele contrato. Uhum. Isso foi profundamente alterado pela reforma. Há uma segunda parte, que são as normas de caráter processual, que são as regras que vão reger um litígio que é proposto, que chega à Justiça do Trabalho. Então, se no âmbito daquele contrato houve... exatamente, a reclamatória trabalhista. Sim. Houve algum conflito entre as partes, e isso vai desaguar numa ação na Justiça do Trabalho, o desenrolar desse processo também segue determinadas regras. Né, que também vêm, então, alteradas pela reforma trabalhista. E há um terceiro enfoque da reforma que modifica o mundo sindical, né, de organização de sindicatos e de questões de financiamento do sindicato, né, das possibilidades de negociação por parte dos sindicatos e de funções do sindicato. Então, nós podemos dizer que essa reforma, ela altera as estruturas do direito do trabalho brasileiro. Mas a tua pergunta, ela tem um outro caráter, que não é só quanto à abrangência da lei. É quanto à sua aplicação prática. Agora que ela está vigendo, ela vai atingir todos os contratos que estão em vigor ou não? Operacionalmente, isso, né? Como é que vai funcionar? Isso é uma das... E de repente, assim, mudar de uma coisa para outra... não é fácil, né? A mudança, ela leva um tempo, né? Exatamente. E uma mudança dessa magnitude exige um amadurecimento da sociedade, uma mudança de cultura, que nós não tivemos oportunidade de passar, justamente porque foi uma coisa muito afobada. Sim, isso aí... Mas a questão da aplicação da lei... Mas agora, só um pouquinho, doutora, porque eu tenho que ler umas pessoas aqui que estão já mandando te dizer que estão te assistindo, e eles vão... Olha aqui, nós temos a Adriane Brasil Ferrari, que está lá em Coconut Creek, na Flórida, né? Sônia Pacheco Sirotsky, no Rio de Janeiro, deve ser.
Cristina Pereira, Estados Unidos. Maria Angélica Loube de Loube é cacique. Tá? Luiz Carlos Moira é nosso primo, né? É aqui em Porto Alegre. Flórida na escuta. Muito interessante o assunto. Bom saber de quem entende. Estão lindas no... bom, aí já passou da conta. Aí não era... Vamos lá, só não perder o fio. Mas essa questão de a quem se aplica a nova lei, eu não tenho condições de responder agora. Por quê? Sim. Porque é uma das indagações que todo mundo está se fazendo e que está gerando um dos mais profundos debates no âmbito da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho está debruçado sobre esse tema, ele ia editar algumas súmulas para regrar essa aplicação, porque os próprios juízes estão debatendo, estão procurando entendimento a respeito desse tema, mas aí no fim a sessão de julgamento das súmulas foi suspensa, vai haver uma audiência pública, e uma das questões, e depois vai ser incluída em pauta, né, e uma das questões que vai ter que ser decidida pela jurisprudência é o conjunto de decisões, ou seja, desde o juiz de primeiro grau até a mais alta corte, estão debatendo esse tema. Se essa reforma se aplica aos contratos que estão em curso, né, que já existiam quando a lei passou a vigorar, ou se ela vai ser aplicada apenas aos contratos que forem firmados a partir daqui. Da mesma forma a questão processual. Essas normas que passaram a vigorar em novembro do ano passado, elas atingem os processos que já estavam correndo, porque tem várias alterações, mudança de prazo, exigência de custa, sucumbência da parte reclamante que antes não existia, né? Então tudo isso Como é que é? A sucumbência é quando o empregado entra com uma ação, tá? Uhum. E ele pede, sei lá, 5 pedidos, e um deles acaba resultando em improcedência, ele não consegue ganhar na justiça. Sim. Antes ele não tinha nenhum ônus pelo fato de ter postulado isso e não ter levado. Agora, se ele perder algum pedido, pode haver uma condenação em custas e honorários proporcional àquilo que ele pediu. Sim. Mas isso também é uma questão que está se debatendo. Quais os processos que vão passar a ser regidos por Vou isso? dizer uma coisa assim, a negociação vai mudar muito. Eu imagino, assim, a negociação patrão-empregado, a negociação funcionário e o patrão, enfim. E eu não sei se nós estamos preparados no Brasil e em outros países, talvez, para fazer essa negociação. Porque realmente é uma coisa que vai mudar a maneira de proceder, a maneira de procurar, a maneira de reclamar, eu acho até. E claro que o advogado vai ser super necessário nessa hora, porque vai orientar. Mas eu imagino assim, se uma pessoa que vai reclamar, ele não entendeu daquela lei, ainda não teve aquele tempo da mudança, é difícil. Essa negociação é difícil. Na verdade, o que acontece? A lei pretende que se altere os termos, o âmbito de negociação no direito do trabalho. E ela, então, trouxe uma novidade, que é o que juridicamente se fala, e talvez muita gente leia nos jornais ou escute no rádio, a seguinte frase: agora há a prevalência do negociado sobre o legislado. O que significa essa frase tão pomposa? Tão bonita? Mas isso aí é muito sério. É muito sério. Isso quer dizer muita que coisa. Aquilo que nós tratarmos, negociarmos entre empregado e empregador, passa a valer mais do que a proteção que está na lei. Isso é uma alteração radical, porque ela mexe com um dos pilares do direito do trabalho. Sim. O direito do trabalho, ele é um direito protetivo. Agora, dá uma responsabilidade enorme aí para essa negociação. Mas aí é que está. É aí que eu quero chegar. O direito do trabalho é um direito protetivo. O que significa isso? Ele só foi criado porque nós nos deparamos com uma situação de desigualdade real entre as partes de um contrato. Se nós fizermos um comparativo com o direito do consumidor, acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, porque é uma experiência mais recente no direito brasileiro, que todos nós lembramos como era antes do Código do Consumidor. É verdade. Né? Que nós tínhamos uma dificuldade bárbara em trocar uma mercadoria que veio com problema, que se nós comprássemos alguma coisa e não entendíamos o funcionamento do produto, a gente não conseguia buscar uma assistência, uma informação. Isso é fácil. Exatamente.
era uma grande disparidade de forças entre o consumidor e a empresa, né, que estava no mercado. Para isso veio o direito do consumidor, que é protetivo do consumidor, né? Ele não é o direito do empresário, ele é o direito do pequeno consumidor, do médio consumidor, diante de uma força econômica e social muito mais forte. Né? E aí ele dá uma calibrada do ponto de vista jurídico para que as partes, no âmbito do contrato, possam ter uma igualdade maior. Ele privilegia o consumidor, sim, e o direito do consumidor veio para isso, para privilegiar o consumidor, pautado na absoluta desigualdade de forças que existe. Sim. O direito do trabalho, quando ele surgiu, ele veio pela mesma razão. É mais difícil de lembrar porque o direito do trabalho remonta à década de 40. E é mais difícil de operacionalizar. Exatamente. E ainda antes, na década de 30, começa a haver as primeiras reivindicações, etc. Né? Quando começa a industrialização no Brasil, que começa esse grande conflito. Então as pessoas não têm essa memória, né, de por que surgiu o direito do trabalho e por que ele é protetivo. Né? Eu acho graça até que às vezes eu ouço uma crítica com relação ao direito. Mas o direito do trabalho protege muito o empregado. Mas é para isso que ele serve. Porque se não fosse para proteger o empregado, nós continuaríamos com o contrato civil. Mas não tem aí um direito também que protege o empregador? Tem advogado que trabalha claro, no lado tem do empregador. advogados que defendem o lado do empregador. É assim que funciona, né? Exatamente. Mas então o que acontece com essa lei? Essa lei, ela pretende, isso que eu estou falando do direito do trabalho, é um princípio que informa todo o direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Ele veio realmente para ajudar o trabalhador dentro de uma relação de absoluta disparidade. Essa reforma, ela pretende acabar com essa proteção. Ela quer deixar o empregado e o empregador em igualdade de condições jurídicas, sem essa proteção. É mais ou menos como se o Código do Consumidor agora, em vez de defender o consumidor, passasse a defender o empresário. É isso que essa lei faz. E, faticamente, isso não vai acontecer. Então, é muito bonito tu colocar no papel que daqui para frente a negociação entre o empregado e o empregador vai ser livre, vai ser abrangente e vai valer mais do que a proteção legal. Eu quero saber qual é o empregado que vai ter realmente força de negociar. E no momento, isso leva muito tempo, eu acho. Porque isso depende justamente dessa mudança cultural. Né? Enquanto não houver essa mudança cultural, vai ser um regime de força. Existem até algumas charges, né, a respeito disso. Não, e também brincando com essa situação do empregado chegar perante o empregado e dizer, olha, eu não quero trabalhar nas sextas-feiras, eu quero aumentar o meu salário a cada 6 meses. Isso aí vai para a rua, enfim, não há possibilidade de negociação. E também acho que depende, eu não estou falando aqui com quem entende, né, como até já disseram aqui, mas eu acho também assim, vai depender também muito do nível. Existe algum tipo de trabalho que a pessoa já tem um nível, ela já é acadêmica, ela já tem uma universidade, ela pode debater. Existem outros níveis que eu acho muito difícil o debate, que a pessoa às vezes nem chega perto do... a lei faz essa distinção, emprega. Fernanda Barata Silva Brasil, mais um momento, porque nós temos que... Aí faz parte aqui da minha comunicação. João Carlos como é que se lê esse nome? Reichard. Ele é meu amigo do Facebook. Disse Ferrari, com a internet, teu programa é levado ao mundo. Oba! Tornou-se internacional. Parabéns, é verdade, nós somos internacionais. Bom, Lígia Maria Barata Silva Brasil. Tinha que participar, uma grande advogada também, realmente. Bom, a Fernanda é filha do doutor Barata. Neta. Hein? Neta do doutor Carlos Alberto Barata Silva, que foi um dos homens mais importantes no Brasil na sua época, né? Então quer dizer que ela tem pedigree, tem tradição, tem DNA. Bom, e muito interessante, bem didático, isso aí é para mim, bem didático é para mim. Bom, Maria Cristina, eu acho que é a nossa amiga Maria Cristina, não? Do balé? Maria Cristina, muito, super interessante. Tem mais, Fernando, para aí que tem mais. Eduardo Sá Brasil, esse rapaz trabalha no ramo da aeronáutica, faz coisas maravilhosas também. É um bom entrevistado aqui para te trazer.
Neto Melo. Conhece? Não, obrigada. Mônica Adams Esperotto, sempre super interessante, adoro essas duas. É a rainha aí das viagens da Visto, né? Gabi Richard, essa é Estados Unidos. É uma bem jovem ainda. Bom. Aqui vem uma pergunta da Adriane, mas não sei se... ela manda perguntar uma coisa que eu acho que dá para colocar. Se pode ainda ser ajustado alguma coisa ou se foi aprovado, ponto final, a gente pode passar não isso. pode mais mudar. Eu só queria pegar o gancho do que você colocaste a respeito da distinção do empregado, que tem um grau de instrução maior e que tem mais capacidade de negociar. A lei faz uma distinção. Essa amplitude do poder da negociação, ela se dá em dois níveis. Com relação ao empregado, que não é de um nível acadêmico mais elevado, né? O empregado comum, digamos assim, o que a lei prevê é a possibilidade de haver uma negociação perante o sindicato que vá se sobrepor à lei. Certo. Tá? E para aqueles empregados que hoje ganham 11 mil reais, em torno de 11 mil reais, e que têm curso superior, então são executivos, são pessoas, né, mais instruídas. Sim, aqui para nós já é um salário bom. Esses vão poder negociar até mesmo sem a assistência do sindicato. Só que eu faria só uma observação, que a questão da hipossuficiência de uma parte frente à outra, ela é sempre relativa. Eu concordo que um profissional, um engenheiro, um médico, um advogado, um administrador, ele tem condições de buscar mais informação, ele sabe o que ele está assinando, mas a capacidade negocial dele, de se contrapor a isso, vai depender do potencial da empresa que está contratando. E também do conhecimento dele dessa parte, que não é a formação básica dele. Ele até pode contratar um advogado, mas eu pergunto o seguinte, um executivo que seja contratado, um engenheiro que seja contratado por esse valor que eu falei, 11 mil e poucos reais, para trabalhar numa multinacional, uma grande construtora, com um poder econômico enorme e que domina o mercado numa determinada região. Ele não vai conseguir negociar muita coisa. Ele pode até saber no que ele está se metendo, mas ele não vai ter muita oportunidade de se contrapor a isso aí. Ele vai ter que acomodar a sua vida, aquelas condições. Já entrou dentro de uma coisa que está estruturada. Exatamente. É o que a gente chama de um contrato de adesão. Ele vai assinar aquilo que foi proposto, vai aderir ao que foi proposto, sem muita chance de negociação. Sabe, eu não quero te interromper, mas olha aqui. Aqui vem a Virgínia Pascoal Andrade, maravilhosa. Cláudia Reutemann, outra pessoa que só vive estudando e nos congressos, não para um minuto, está sempre no aeroporto. Bom, Antônio Carlos Carneiro, nosso parente também, é filho do Antônio Carlos Carneiro, da Carmen Vera, sabe? Neto do Dr. Osmar Brasil. Eu sei, todo mundo diz, como é que tu sabe, conhece todo mundo? Não sei, está na minha memória. Bom, esse aí, claro que eu conheceria, né? José Francisco Olé, isso é Caxias do Sul. Caxias do Sul. Beatriz Rigato, isso é São Paulo. Opa, olha. Leonardo Vieiro Andrade, isso é Porto Alegre, esse rapaz trabalhou na publicidade com meu marido. Aonde comprar o livro? Não sei quem perguntou. Aonde? Fabiana Macedo Rodrigues Paz. Leonardo Vieira Andrade, tô de olho, não sei o que quer dizer, tá de olho no livro, tá de olho na reforma, tá de olho. Ainda pode comprar o livro ou não tem mais? Tem pouquíssimos exemplares, né? Inclusive eu posso depois entrar em contato com quem quiser, porque justamente isso responde à pergunta que foi feita anteriormente, se pode ainda haver modificações. Não, né? só um pouquinho, a doutora Fernanda, ela vai responder no Facebook perguntas também. Você vai passar o dia todo respondendo, mas não tem problema. Isso se chama o papel social da sua profissão. Exatamente. É isso aí. Esse livro, ele teve uma tiragem que já foi praticamente toda vendida, nós temos poucos exemplares, né, com os coautores, e nós resolvemos não reeditar automaticamente, já como ele está, justamente por conta das possibilidades de modificação. O Poder Executivo editou uma medida provisória que alterou algumas coisas, mas essa medida provisória tem um prazo de vigência. Eu estou tentando não usar muitos termos técnicos, tá? Então eu vou usar uma linguagem
talvez se algum colega me ouça, ache que eu pequei por algum termo técnico, mas eu vou usar de uma forma que todo mundo possa compreender. Sim. Porque juridiquês não é... Não. É para outro espaço. Não dá para começar então, a essa falar medida assim, provisória que... muita gente fica devendo. Essa medida provisória alterou, veio complementar algumas coisas e alterou até mesmo a proposta da reforma, mas ela também não vai vigorar para sempre. Pela própria natureza da medida provisória, ela tem um prazo de vigência determinado. Né? Existe toda uma acomodação das matérias por via da própria criação da jurisprudência, que é normal. Nenhuma lei, isso aí também é outro tema que está sendo muito debatido, porque a lei estabeleceu num artigo que não pode interpretar, tem que ser a leitura literal do artigo. Opa, parece até a Bíblia a gente pode. Não, isso é contra o direito, entendeu? Senão hoje em dia a gente pode fazer uma pergunta para o computador, ele responde. Não é contra a democracia? Mas sobre o princípio do livre convencimento interpreta filme, interpreta livro. Claro, nós temos na Faculdade de Direito uma academia, na academia toda uma parte do curso de Direito que é destinada à hermenêutica jurídica, que é justamente estudar como se interpreta a lei. Né? Eu até ouvi uma vez, há muito tempo, uma frase, não sei se está certa, que dizia, quando começavam a discutir uma lei, mas muito ridículo, a lei foi feita para ser interpretada. Não sei. Que a gente tem que entender o seguinte. São pessoas diferentes, são momentos diferentes. Sim, mas é que tem o seguinte, o sistema jurídico de um país, ele é um corpo orgânico. Né? Então nós não temos uma única lei, nós temos uma hierarquia de leis, em cima está a Constituição Federal, né? E depois temos várias leis que se comunicam, elas se falam, né? Então nós aprendemos técnicas, por exemplo, havendo uma lei especial, ela prevalece frente a uma lei geral. Né? Um caso específico. Exatamente, mas daí se for uma lei de hierarquia superior, sempre prevalecerá, por exemplo, a Constituição frente a uma lei ordinária. Né? Então existe... né? Exatamente. Fique então bem, existe todo... Bem respeitada. Tem que haver necessariamente uma interpretação dessa norma à luz de todo o sistema jurídico, dos princípios que informam o direito do trabalho, do princípio da proteção, que apesar do ataque não foi revogado, né? E principalmente tem muitos e muitos dispositivos que são inconstitucionais. E isso vai ter que ser enfrentado perante o judiciário. Né? Uma pergunta, esta reforma poderá aumentar o número de... Porque a gente sabe que existe essa... Não é todo mundo no Brasil que tem emprego. Isso vai facilitar ou não? Vai facilitar talvez para aqueles que têm, bom papo. Não, acho que não, daí estou brincando. Mas ela visa, assim, abrir emprego? Abrir o mercado? Não, ela não acreditamos que isso vai acontecer. Às vésperas da aprovação da lei, foram estabelecidos alguns debates, não só no âmbito jurídico, mas principalmente entre sociólogos, acadêmicos da área de economia, e tem uns trabalhos muito interessantes do pessoal da Unicamp, de economistas da Unicamp, que fizeram levantamentos sobre o nível de emprego, né, de empregabilidade, de postos de trabalho ocupados e o desenvolvimento econômico do país. Né? Então eles pegaram décadas em que a legislação trabalhista já existia tal como era estruturada antes da reforma, e qual era o grau de emprego. Né? E o que essas pesquisas identificaram é que o nível de emprego não depende da legislação trabalhista, e sim do desenvolvimento econômico que o país está passando. Sim. O que significa isso? É todo um contexto. Uma fábrica tem um empregado. Ela vai contratar o segundo empregado se houver um aumento de demanda que faça com que ela precise da mão de obra. Exato. Se ela não tiver mercado para o produto dela, a legislação trabalhista pode ser a mais flexível possível. Pode ser o mais barato possível contratar o empregado. Ela não vai contratar o empregado do qual ela não precisa. Não tem mercado. E se ela precisar daquele empregado e tiver obtendo lucro, porque o seu mercado está aquecido, independentemente da legislação trabalhista que vigorava antes, as empresas contratavam. Tanto que, alguns anos atrás, chegou a se falar, nunca se chegou a pleno emprego, mas a quase pleno emprego em determinados momentos,
E a legislação era essa. Né? Então, o que faltou basicamente nessa lei? Haver um aprofundamento desse debate, justamente para essas questões serem contrapostas, com pessoas que estudam o mundo do trabalho já há bastante tempo, que têm pesquisas fundamentadas nesse sentido. Né? O que se entende que vai acontecer é uma total fragilização dos contratos daqueles que estavam empregados. Porque agora vai começar, ficou liberado. Pois é, como agora, o que muda para a entrada? O que muda é que uma empresa daqui para frente pode ter só o presidente e todos aqueles que antes eram empregados podem ser agora pessoas jurídicas. Eu posso contratar tudo, até o operário de fábrica mesmo pode ser, né? Pode ser uma pessoa jurídica, ele pode fazer uma firma individual e aí ter um contrato de empresa para a empresa e não mais uma relação de trabalho, sem nenhuma proteção, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a uma jornada. Por isso que é... Se ele se colocar como pessoa jurídica. Sim, mas o que já começou a acontecer é que muitas empresas estão despedindo os empregados que tinham até hoje para contratar outras pessoas. Não pode contratar a mesma. Tá? Mas estão contratando outras pessoas, então só está trocando um desempregado por outro, né? Tá, mas num novo e aí contrata uma pessoa jurídica. Tá, mas num novo sistema que ainda parece que não está operacionalmente tão claro para todo mundo trabalhar. Não se sabe o que é a Justiça do Trabalho, até os advogados trabalhistas de empresas que eu converso, muitos deles me dizem que estão orientando seus clientes a serem muito prudentes, as empresas a serem muito prudentes nessas novas contratações, porque tem situações que, embora estejam previstas na lei, elas são tão escancaradamente fraudulentas, querem convencer que branco é preto, preto é branco, verde é amarelo, amarelo é verde, etc., que se sabe que vai haver dificuldade de passar no Poder Judiciário. Né? E tem essa questão seríssima da inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela estabeleceu os direitos do trabalhador brasileiro. E ela optou por um modelo de organização do mundo do trabalho que privilegia, que é pautado pelo contrato de trabalho. Ela diz que são direitos dos trabalhadores, entre vários outros, a relação de emprego. Então isso mostra uma opção do Constituinte de que, no Brasil, a relação capital-trabalho, ela está fundada numa relação de emprego. Então não pode, um é terceirizado, o outro através de uma empresa prestadora de serviço, o outro é pessoa jurídica, o outro é autônomo. Né? No fim, as empresas vão funcionar sem empregado nenhum. E isso impacta não só o mundo do trabalho, porque nós vamos ter várias pessoas em uma situação completamente precária, mas impacta o mundo do consumo, porque o empregado que no final do ano, por exemplo, não tem seu 13º, não vai fazer compra de Natal. Então, o comércio varejista já vai sofrer. Nem com 13º já não está conseguindo. E outras coisas, né? A própria mundo da Previdência vai sofrer um grande impacto pela diminuição da renda dos empregados e pela flutuação, porque ninguém vai ficar muito tempo empregado. Né? Então, são consequências muito sérias. Porque a lei, ela possibilita essa precarização toda. Né? Ela facilita o desligamento da mão de obra e a contratação de pessoas, não através do vínculo de emprego, mas dessas formas que eu estou mencionando, como autônomo, como pessoa jurídica. Agora, eu só quero deixar claro uma coisa que eu acho que é importante que se fale, né? Eu não sou daquela xiita que acha que não tinha nada para ser modificado. Eu acho que isso é importante se dizer. Todas as pessoas que eu falei depois que eu tinha te convidado já há bastante tempo, né? E estava tentando, vou saber alguma coisa da reforma trabalhista, porque realmente não sei, né? Comecei a pensar quais seriam as minhas dúvidas, as minhas perguntas. E daí que tudo que eu coloquei para ti foi assim. Mas todas as pessoas que eu falei assim, ó, com pessoas que são advogadas, mas não trabalhistas, porque às vezes sempre envolve alguma coisa trabalhista, é muito difícil não, né? Porque tem um vínculo empregatício e tal. E falei com porteiros de edifício, falei com cabeleireiro, falei com pessoas que faziam limpeza nas casas, falei com amigas que já estão aposentadas, todinhas. Falei inclusive com pessoas que trabalham mais com o empregador,
disse, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, que eu ainda preciso, enfim, também entender. Então partiu daí, quer dizer, existe muita dúvida, né? Na verdade, assim, ó, por exemplo, uma coisa que se diz, a legislação é lá da década de 40, o mundo do trabalho mudou muito, tinha que haver uma adequação. Tudo mudou. Não é verdade que a legislação era exatamente a mesma desde a década de 40. Não, sim. A CLT é da década de 40, mas ao longo das décadas começou a haver um monte de legislação esparsa que vinha para regular justamente essas alterações do mundo do trabalho. Foi havendo uma modernização através disso, né? A própria Constituição Federal, que é de 88, modificou bastante. E a própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho editava súmulas que regulavam essas novas formas de trabalho, essas novas realidades. Sim, não estava distante, já tinha muita coisa. Exatamente. Mas tinha coisas que eu acho que poderiam ser modificadas, que poderiam ser debatidas, eu diria assim. Por exemplo, o teletrabalho, que não tinha uma regulamentação específica, que é uma realidade no mundo de hoje. Aí esse precisa muito. Eu não sei se do jeito como foi regulado, mas precisava ter um debate, uma regulamentação. Exato. Outras coisas que poderiam ser regularizadas, se fala da possibilidade de uma jornada de 12 por 36, acho que para determinadas categorias, Sim. em situações especialíssimas, próprias daquele ramo de atividade, poderia até se mexer. Nós nos lembramos até de enfermeira que passa a noite toda em classe no hospital. Tem que ser diferente. Mas o que aconteceu é que não foi alterado essas situações pontuais, né? Isso não está ainda. Não, isso está, mas é que foi feito a maneirão, assim, como se diz, né? Situações que são próprias de um determinado segmento, por exemplo, essa jornada de 12 por 36 pode ser aplicada a todo mundo, né? Uma dificuldade que o pessoal que tinha hotel, restaurante tinha, que era de não ter uma jornada contínua, porque tinha movimento na hora do almoço, depois movimento na hora do jantar. Isso foi transformado num estabelecimento de um contrato de trabalho intermitente, que pode ser aplicado para qualquer empregado, em qualquer setor, e que tu não tem nenhuma garantia de quantas horas tu vai trabalhar no mês e quanto vai receber. Então, faltou amadurecimento, porque faltou debate, né? E faltou também um trato especializado de cada dificuldade. Sabe, não tendo aqui coisa nenhuma, em muita coisa está faltando debate mais profundo, uma participação maior da sociedade. Tem uma pergunta muito boa aqui, que eu acho interessante, mas não diz de quem é. Diz assim, quem tem processo em andamento, até tu já mencionou isso, muda alguma coisa no processo? Perguntou assim, quem tem processo... Aí tá, eu não sei qual é a abrangência dessa pergunta. Quem já está ali, eu acho, fazendo uma reclamação. O que acontece? Aí tem mais Mário Marques, que é de Bagé, mora em Porto Alegre, muito meu amigo, e o meu diretor, que eu estou falando aqui para o encontro, mas eu tenho também o programa Diálogo na Rádio Web, tá? Que está às ordens também para vocês irem lá conversar e debater. O Rogério Barbosa botou na Sintonia. É uma rádio muito boa e o Rogério Barbosa é o meu diretor. Eu tenho que aprender, porque eu vou ter que negociar com ele. É com ele que eu vou ter que negociar. Com relação aos processos em andamento. Tá? Tânia Burdi, para aí tem mais gente, tem mais, minha filha. tá. Tânia Burdi, sempre apresentando assuntos interessantes, parabéns disso, ó, para mim. Isabel Ibias, assistindo, essa é uma grande da televisão. Sou fã dela. E, gente, que maravilha, hein? O pessoal que está assistindo, nota 1000. Bom, quem tem processo na justiça, como é que funciona? Existe uma regra no direito que é a lei que é aplicada é a que vigorava na época dos fatos. Então, digamos que essa pessoa está na justiça porque ela saiu de um emprego que ela já teve. Esse emprego, essa relação de emprego, se desenrolou ao tempo da lei antiga. Sim. Então, a ela serão aplicadas as normas da lei antiga. O que pode alterar em termos de processo, do andamento do processo, de prazos, de custas, etc., para eu responder, eu teria que saber em que fase o processo está. Sim. E também, mesmo assim, seria um pouco de exercício não digo de adivinhação, mas assim, criando diversos cenários. Porque, como eu falei anteriormente, um dos temas que o judiciário está por decidir mais imediatamente é de que forma a nova lei vai atingir os processos em andamento. Já houve, obviamente, situações em que foi promulgada uma nova lei, foi
passou a vigorar uma nova lei que abarcou, que se deparou com essa situação, tá, e os processos em andamento. E já houve situações em que ela passou a ser aplicada para aqueles que não tinham sentença ainda, né? Tem uma série de construções jurídicas que são possíveis através disso. E quem está entrando agora com alguma coisa vai entrar direto na nova lei. Mas, como tu falaste, né, tem muita coisa ainda para ser estudada, para ser resolvida. Porque as grandes mudanças, elas levam tempo, elas são difíceis. Quem vai entrar com um processo novo, aí vai ter uma situação dispar, né? Porque volta a história do direito material. As regras, os direitos que o empregado tem, que ele pode reclamar na justiça, eles vão ser sempre analisados à luz da lei anterior que vigorava ao tempo do contrato. Mas como o processo é novo, ele está ingressando agora na justiça, as normas processuais, né, se vai ter que pagar custas, não vai ter que pagar custas, quem é que tem direito à justiça gratuita, tudo, as normas processuais serão já da lei nova. Não é uma situação fácil, eu posso depois entrar em contato e responder eu não sei mais detalhes. Tempo, eu tenho que perguntar para o meu diretor aqui, porque tem Ana Margarida Gonzalez Brasil, Ana Margarida Bagé. Benhur Rava, esse eu conheço. Benhur Rava é um advogado, um professor, um palestrante. Minha Nossa Senhora, o Benhur Rava, todas as coisas que acontecem, ele está no debate. Ele está, eu quero dizer, ele está no debate no sentido que ele está por dentro, é uma pessoa altamente atualizada. Então, uma coisa que eu estou sentindo aqui nas pessoas que estão escrevendo, são pessoas bem... A Ana Margarida, por exemplo, é uma professora. São bem diferentes as pessoas que estão mandando mensagens e tudo. Então, eu acho assim que quem não é fanático, tá? Pelo Grêmio, pelo Inter, por trabalhista ou não trabalhista, quem não é fanático, eu acho que tem que se valer desses esclarecimentos, das informações, para poder ter uma opinião. Isso a gente está vendo em tudo no Brasil, né? Em tudo. Agora, ano de eleições, tudo, pelo amor de Deus, nós vamos parar para pensar, gente, porque, sabe aquela coisa de tirar uma pessoa para botar outra que vai te incomodar mais ainda. Eu não sei, eu acho que hoje em dia está um momento que a gente tem que pensar, tem que ouvir quem sabe, e se não aceitou aquilo, vai ouvir o outro lado, mas para tomar uma posição, tem que conhecer. Não pode tomar uma posição sem conhecer, só por assim, eu acho que, não, achismo não. Eu acho que a pessoa hoje em dia ela tem que se posicionar, tem que se comprometer com aquilo que ela se posicionou, aquela posição que ela tem. E para se posicionar, o que tem que ter? Informação, conhecimento e compreender. Que se diz desalfabetização a ler, mas não compreende. Não, tem que ler e compreender. Então tem que entender para poder tomar uma posição, porque eu acho que o Brasil está esperando isso de nós. Eu acho que o Brasil está esperando isso. Eu acho que é um tema muito sério para ser tratado como Grenal. E que envolve... E tem desdobramentos em várias áreas. Não, eu quero falar assim, o fanatismo, né? Exatamente. A própria estruturação da sociedade brasileira, que sociedade nós queremos. Exatamente. Né? Que futuro nós queremos. Nós estamos regredindo, isso aí não é brincadeira, é sério. Nós estamos regredindo ao início do século XX, em termos de relação capital e trabalho. E isso tem impacto na vida social. E vamos dizer que isso aí envolve também, em termos mais profundos, envolve valores da vida da gente. Exatamente. Envolve valores. Valores como sociedade, como cidadão. Nós estamos tratando de pessoas, da vida delas, né? Aí que é. Os sonhos, as realizações, está tudo envolvido. E o que eu acho um pouco raso, alguns raciocínios são um pouco rasos, porque eu penso assim, as pessoas dizem, mas essa reforma era necessária porque o Brasil não aguentava mais o número de reclamatórias trabalhistas que existiam. Né? Que é estupendo o número, muito maior que em outros países. Em primeiro lugar, ninguém procurou examinar a fundo, no estudo realmente sério dessas pessoas que falam isso, né? Ninguém procurou estudar a fundo a razão do número de litígios trabalhistas. Nós somos um país em que a mão de obra é muito flutuante. O que significa isso? As pessoas ficam pouco tempo nos seus empregos. É fácil despedir um empregado.
é uma mão de obra que não recebeu um estudo básico muito proveitoso, então eles não têm um rendimento muito bom, e aí agora com a automação, com tudo isso, acabam sendo superados por essa tecnologia, não serve mais para o mundo do trabalho, né? As empresas, por características também da legislação brasileira, ou das dificuldades econômicas que nós estamos encontrando, elas também duram um pouco no mercado, e aí essa mão de obra é jogada na rua. Então, existem várias razões muito sérias que precisam ser estudadas a fundo para a gente combater o problema na origem. Por que que existe tanto litígio trabalhista? Né? Por que que tanta coisa vai desaguar na Justiça do Trabalho? Só que não foi isso que foi feito. Ninguém procurou atingir a origem do problema ou entender... É o que a gente está dizendo, tem que ter conhecimento. Eu faço a seguinte comparação, né? Quando começa a dizer, é ótima agora a reforma, porque não vai ter reclamatória trabalhista, porque não tinha mais o que fazer com tanto processo trabalhista. Não, seria ótimo se tivesse mais problemas. Se não tivesse mais... Exatamente. Aí sim, aí porque senão parece o seguinte, mais ou menos como eu me queixar, não tem mais onde colocar preso, o sistema prisional não aguenta, não comporta mais tanto preso. Então vamos fazer o seguinte, vamos revogar o Código Penal, nada mais é crime e, portanto, não vai ter mais preso. É uma analogia cabível, mais ou menos o que fizeram com o mundo do trabalho. Minha filha, não mandei tu saber tanta coisa, agora tem, o João Carlos Richard, que eu estou com dificuldade, é o nome dele, um nome bonito. Com a aprovação da lei, a tendência é enfraquecer a Justiça do Trabalho? Sim. Sim, a Justiça do Mas Trabalho então está recebendo. Sério isso, a Justiça do Trabalho ela vem recebendo, claro. desde antes da aprovação da lei, ela já está sendo bastante combatida. E a primeira coisa que fizeram foi diminuir o orçamento. Ela sofreu uma redução seríssima do orçamento. E a gente frequenta a Justiça, tem no elevador informativos dizendo que os servidores estão se aposentando e não está havendo uma reposição, porque não fazem concursos suficientes para repor essa mão de obra. Tem isso também dos concursos então que abrem, não abrem, está havendo isolamento da Justiça do Trabalho. E há também um problema sério nessa lei, que ela ataca muito o direito de acesso à justiça. Existe uma série de dificuldades que foram criadas pela lei para intimidar um empregado a procurar a justiça. E isso é muito grave, porque também fere um dos princípios da Constituição Federal. Isso é uma coisa psicológica, quase. Está havendo todo um movimento assim de receber mal a pessoa que demanda na Justiça do Trabalho. Quer dizer, se chegou lá e não ganhou a causa, tudo bem. Mas agora, proibir, aí não é democrático. Não há uma proibição, porque seria muita cara de pau proibir. Mas se criam dificuldades tantas da forma de apresentar o pedido, de apresentar valores, passa a ser muito custoso para o trabalhador ir até a Justiça do Trabalho. E é uma forma de inibir. Outra coisa que eu vejo, uma pergunta meio chatinha assim, mas assim, em todas as profissões existem os maravilhosos, os honestos, os bons e os que não são muito. Então, às vezes atacam pelo problema de advogado, de tratar dos casos de trabalho, porque eles levam casos que não são contra o empregador. Eu acho que não, como tu falaste, é protecionista, né? Então, se chega lá e não deu certo, não deu certo. Agora, tu não pode achar que de repente não tem um que não fez o processo bem feito, ou não tem um juiz que não julgou igual, ou um advogado que não procedeu bem, que às vezes até enganou o próprio trabalhador, né? Em vez de... Pode acontecer. Eu acho que isso tem em qualquer profissão, não dá para generalizar esse negócio. Existe todo também uma questão um pouco difamatória com relação ao seu trabalho nesses aspectos, né? Infelizmente, litigância de má-fé, abusos, existem em todos os ramos do direito. Em todas as profissões. E não é regra. Nós não podemos também tomar aquilo que acontece de forma excepcional como regra para justificar o término do ramo do direito e do ramo do judiciário. Porque como colocou aqui o João Carlos, que enfraqueceria a justiça, esse tipo de coisa. Né? Sim, eles querem deslocar da Justiça do Trabalho o seu papel de ser o centro de conciliação entre os empregados e os empregadores. Eles querem que prevaleça a força do sindicato, mas
Aí é que vem os paradoxos da lei. Eles, não, nós vamos fortalecer os sindicatos vão ter um papel muito mais relevante nessas negociações. Né? E o que for negociado pelo sindicato, o Poder Judiciário não vai poder nem tocar. Só que, paralelamente a esse fortalecimento do papel do sindicato, a lei retira o imposto sindical, que era a forma de financiamento desse mesmo sindicato. Então, como é que o sindicato vai ser mais atuante, vai fazer esse papel preponderante? Não vai mais ser pago isso? É que existe assim, a pessoa pode ser sócia do sindicato ou não. Sim. Certo? Sim. Se ela for sócia, ela vai pagar uma contribuição associativa. Agora é obrigatório. Tá. Não, Obrigatório. Antes existiam duas formas de contribuição. Sim. Existia o que a gente chamava de imposto sindical, que era descontado no dia de trabalho por ano da pessoa, e que era, como todo imposto, né, não era uma opção. A pessoa tinha aquele desconto. Sim. Tá? E isso se justificava porque quando o sindicato negocia anualmente reajustes e vantagens, essa negociação abrange todos daquela categoria, sejam ou não sindicalizados. Certo. Tá? Afora essa contribuição compulsória, né, existia uma segunda contribuição associativa para aqueles que optavam por se associar ao sindicato, participar da vida sindical e obter outros benesses, né, como sócio do sindicato. Essa lei retirou essa contribuição obrigatória. Então, hoje, os sindicatos, eles vão viver dos sócios que eles conseguiram conquistar. E aí, vamos dizer, quem ganha pouco não vai querer, não quer descontar nem um pila, porque não tem. Então é contraditório tu valorizar a atuação do sindicato e dar o protagonismo à atuação do sindicato e, ao mesmo tempo, retirar a fonte de financiamento dele. Entendeu? Então, isso é só para inglês. Eu ouvi dizer, eu acho que até foi pela Fernanda mesmo, que talvez nos outros países, às vezes a gente acha que não tem tanta reclamatória, porque lá, às vezes, eu estou falando se é assim mesmo. Porque quando há uma reclamatória, em geral, é feito por uma empresa, assim, de 10 mil empregados, 20 mil empregados. Então, entra como se fosse uma ação só, mas realmente ali naquele processo tem muitas pessoas. É assim porque é uma lei ou porque é uma tradição? Isso é um tema que há pouco nós falamos. Mas para aí tem mais gente aqui. Aguardem a resposta. Temos aqui Sofia Grossman, eu adoro a Sofia Grossman. Sofia Grossman, muito boa entrevista. Isabela Poser, filha do Edgar Poser, da Voz de Veludo do Rio Grande do Sul. Olha, gente, vou te contar uma coisa, sabe? A reforma agrária tem muitas dúvidas. Agrária, essa é outra, que eu estudava com as crianças do colégio de aplicação, que também queriam estudar a reforma agrária. E a reforma agrária diziam, mas o que? Tu já está 2 semestres, mas 2 semestres, reforma agrária, há 1000 anos, e as crianças de 15 anos escolhiam a reforma agrária. Mas eu digo assim, o pessoal que está falando conosco, esse até pode ter dúvidas, mas é gente muito bem informada, que se não está se informando e se informando mas muito. É importante isso que está trazendo. Fernanda Pereira, ótima entrevista, a Flórida está com saudade de você. Aí, Flórida, o que acontece? Até vamos falar dos Estados Unidos agora, está circulando pelas redes sociais uma notícia muito importante, que é muito ilustrativa dessa situação. Por que existe tanta reclamatória trabalhista no Brasil? Em parte por aquilo que eu falei, que há uma grande flutuação, né? As pessoas param um pouco em cada emprego, e aí algumas empresas aparecem, não pagam, e isso acaba desaguando na Justiça do Trabalho. Mas há uma outra questão, que é uma questão cultural. No Brasil, nós não temos a cultura de ações coletivas, ações que abrangem um universo maior de pessoas. Parece mais, não é Nos bem Estados assim. Unidos, por exemplo, existe também jurisdição trabalhista, existem juízes que lidam com matéria trabalhista. Só que lá as ações são ações coletivas, essas ações que envolvem milhares de pessoas. Há processos famosos de montadoras de automóveis. Isso já é uma tradição? Da estrutura do direito americano. É um sistema jurídico completamente diferente e que há esse hábito. Então, numa reclamatória, tu resolve o problema de 40 mil pessoas, de 40 mil trabalhadores daquele segmento. Aqui no Brasil, isso ainda é muito recente, ainda não há essa cultura. Há possibilidade legal, mas as pessoas não têm ainda esse hábito. Então, o que acontece é que lá, uma ação resolve a vida de 40 mil e que seriam 40 mil reclamatórios individuais. Ali, ó. Teve até uma notícia no... A Yara Palmeira vai fechar o circuito aqui, porque está terminando.
Eu acho que vai ter uma reclamatória, que a gente não ouviu tudo. Ainda temos 5 minutos. Certo. Rogério Brasil Ferrari no comando, na direção. Até eu sei que ele vai ficar bravo comigo, vai fazer uma reclamatória, mas no caso quem poderia fazer contra ele era eu, porque o diretor. Mas agora na nova lei eu sei que é muito atuante no Facebook, então vou dizer para prestar atenção numa publicação que está circulando, que é um caso recente nos Estados Unidos, em que aquelas moças que dançam, não é casa de prostituição, são bailarinas, né? Que dançam nos palquinhos e recebem Posso falar que são periguetes? Sabe? Eu não vou fazer nenhum juízo moral com relação a isso. Elas são dançarinas, elas dançam lá nos palcos e recebem gorjeta dos frequentadores. Eu vi. Essas moças passaram a discutir na justiça o vínculo de emprego com as casas noturnas. E ganharam. E isso está beneficiando. E elas têm uma série de coisas que elas têm que cumprir, né? Tem horário, tem exigências de turnos, eles vão se revezando. E se elas não vão, elas têm que conseguir alguém que no lugar. Até elas chegarem. E tem exames. E, enfim, há uma série de exigências, de cobranças. De número de apresentações, de tempo de apresentação. Elas não podem dispor do seu tempo e da sua atividade como elas querem. E por essa razão a justiça americana entendeu que sim, há vínculo de emprego nessas casas, porque elas vendem bebida, elas vendem lanches, então elas se beneficiam da dança dessas moças como atração e isso rende um bom lucro para o negócio. É um emprego. Então existe sim jurisdição, existe lide trabalhista no mundo inteiro. Essas moças, eu acho que nós vamos ter muita gente votando a favor delas. Elas são muito bonitas, é o entretenimento, como às vezes dizem, o entretenimento tem que existir, senão nós vamos ficar tudo pirado, minha filha, se não tiver um pouquinho de entretenimento. Doutora Fernanda Barata Silva Brasil, eu tenho assim um grande prazer, um grande orgulho de ser irmã do seu pai, do doutor Edgar Brasil Filho, até me emocionei, que era uma pessoa que tinha posição, que debatia, desde pequeno que ele já debatia, já brigava ali com a irmã, ficava bravo, não queria debater logo, se a gente não... Tinha que debater, Debatia todas as questões, eu tenho um irmão que é engenheiro militar, eu tenho um irmão que é juiz, desembargador, tenho o Edgar que é engenheiro agrônomo, então tu imagina, depois eu tive um filho jornalista e uma filha publicitária, um marido publicitário, então o debate na minha casa sempre foi aberto, e eu professora. Então sempre, depois que entrei em TV e tudo, rádio depois. Então o debate sempre foi muito aberto, eu sou acostumada ao debate, sabe? O meu pai sempre falava, uma das melhores coisas na vida é conversar, é debater, ouvir a opinião do outro. E eu acho que isso está faltando hoje para nós. A gente tem que deixar, como se diz até da criança pequena, validar o que a criança diz, ouvir o que a criança diz. Nós estamos perdendo isso. Perdendo por diversas razões, que aqui agora não cabe citar, mas por mais que se culpe a mídia, a tecnologia, a comunicação, isso está dentro da gente, sabe? Quando você está com vontade de entender, está com vontade de estar certo na história, você vai buscar informação, vai buscar o conhecimento. Quando não. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que vão vir muitas reclamatórias, porque terminamos e ainda tinha muitas perguntas. E a Yara Palmeiro, que foi a que fechou aqui o nosso. Eu quero agradecer. Eu acho que é importante abrir o debate sobre um tema que é fundamental para a sociedade brasileira. E embora a lei já tenha sido, já esteja, já está vigorando, a jurisprudência certamente modificará algumas coisas, e também a possibilidade de novas medidas provisórias e tudo isso. Então é um tema que ainda está em aberto e que é importante que a sociedade, em geral, passe a debater e a amadurecer esses novos conceitos que vão ser fundamentais para a definição tem que conhecer, porque o trabalho é a vida da Exato. É o futuro do nosso país e não dá para se omitir de participar dessa discussão. Vamos tratar de conhecer, vamos fazer as perguntas que a doutora Fernanda Barata Silva Brasil estará respondendo no Facebook. Não quero estar no seu lugar, não vai conseguir dormir. Muito obrigado ao Rogério Brasil Ferrari, a Fernanda Barata Silva Brasil. E que a gente consiga superar todos esses problemas que nós estamos tendo, porque o Brasil é um grande país e o brasileiro é o máximo.